O momento é de cooperação e não de protagonismo. A gravidade da pandemia do coronavírus parece não estar sendo suficiente para que os setores de maior influência nacional despolitizem o tema. É evidente que em um momento como esse, algumas áreas se mostrem mais relevantes em relação a outras. Mas jamais se concebe resolver qualquer problema da humanidade olhando o problema sob um ângulo só. Nenhuma guerra é vencida somente com armas. Há todo um planejamento e táticas que envolvem o emprego de conhecimentos de diversas áreas. Não se vence uma guerra, por exemplo, sem considerar fatores econômicos. Aliás, muitas nações já tombaram no campo de batalha por não cuidarem da provisão material, deixando seus soldados sem suprimentos, vulneráveis ao inimigo. A economia, portanto, é uma área importante a ser considerada. Também não se vence uma guerra sem considerar a importância da comunicação. Coesão e coerência são importantíssimas na definição de uma política de comunicação durante o período de uma guerra, em todas as suas fases. Muitas guerras já foram perdidas por erros de comunicação. Uma guerra também não despreza a organização política, a definição de papéis, o gerenciamento de conflitos, o respeito a decisões coletivas e o cumprimento à hierarquia. Em suma, em tempos de guerra, o que mais deve prevalecer é um espírito de comunhão e unidade, uma soma de esforços para combater o inimigo comum, e não uma divisão interna. Diz o texto sagrado que toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. O Brasil está enfrentando a crise do coronavírus com um divisionismo preocupante. Até a definição de um medicamento a ser usado com eficácia no combate à doença tem sido politizado. Refiro-me nesse ponto à questão da hidroxicloroquina. Primeiro, nega-se o uso. Depois, disputa-se quem teve a ideia da defesa do medicamento. Francamente, não é hora para isso. A politização no trato dos temas que circundam a presente crise não ajuda a ninguém. Não podemos, por exemplo, desprezar as preocupações do presidente da República, presidente Bolsonaro, com o aspecto econômico. Equivocam-se os que escolhem o radicalismo de uma suposta defesa da vida, como se a subsistência material também não fosse essencial para a vida humana. O Brasil é um país continental e tem cidades e distritos tão pequenos que já são isolados por sua própria existência, muitos com predominância rural, com poucas centenas de moradores nos núcleos urbanos. Nada disso está sendo considerado na hora de se definir a política de isolamento. Como já disse, não se faz uma guerra com uma visão opaca, hermética, uniangular. Voltando ao caso da hidroxicloroquina, embora não seja médico, mas quem vive aqui na Amazônia não precisa ser médico para saber que é um medicamento de uso corrente com baixíssimo efeito colateral. Em Rondônia, por exemplo, o meu estado, é incontável o número de pessoas que foi tratada e curada de malária com hidroxicloroquina. Nunca houve qualquer ênfase a qualquer tipo de efeito colateral. A cloroquina sempre foi receitada até mesmo para crianças de todas as idades e também para gestantes e mulheres em período de amamentação. É antiga a literatura sobre o mais franco uso da cloroquina. A hidroxicloroquina é apontada como causadora de menos efeitos colaterais ainda em relação à cloroquina, que tem formulação diferente. Agora, também não precisa ser médico para saber que todo medicamento não natural produz algum efeito colateral. Com a hidroxicloroquina, não seria diferente. Mas de uma coisa estamos certos. Não é nada relevante a ponto de justificar uma recusa tão drástica do medicamento como ocorreu no início da pandemia. O mínimo que se esperava era que, diante da emergência, não se politizasse o assunto e fosse dada prioridade para o pronto início de estudos e testes clínicos. Mais recentemente, o quadro tem mudado. Eis que até entre os mais renomados médicos do país, como o caso do Dr. Roberto Calil, não somente está sendo prescrito o medicamento, mas até mesmo feito o uso pessoal. O que se espera, em linhas gerais, é que todos nós tenhamos a sensatez de não buscar o protagonismo de qualquer área em detrimento de outras, pois todas são fundamentais para juntos vencermos essa crise. Que Deus nos ajude a todos.